Eita glória, para a glória de Deus, chegamos na manhã de mais um dia. E eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar depois dessa palavra gloriosa. Pastora, você vai ficar bem, você crê? Você crê? A palavra é uma arma poderosa, viu? Foi com o poder da palavra que Deus, ele criou o mundo. Foi com o poder da palavra que Deus, ele disse, haja luz e houve luz. Coisa linda, louvado seja o nome do Senhor. Foi com o poder da palavra que Deus, dos altos céus, louvado seja o nome do Senhor, fez separação entre a terra e a água, louvado seja o nome do Senhor. Foi com o poder da palavra. Louvado seja Deus, a palavra tem poder. Coloca aqui nos comentários, Jesus, eu posso crer. Coloca aqui, Jesus, eu posso crer. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê, pastora? Por que, pastor, eu posso crer? Porque tudo é possível àquele que crê. Foi isso que Jesus disse ao pai daquele jovem lunático. Foi isso que Jesus disse ao pai do jovem lunático. Ei, você pode crer? Se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Você está esperando da parte de Deus um milagre? Qual é a sua causa nessa manhã? Qual é a sua causa? Se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Essa é a palavra de Deus para o seu dia, para essa manhã gloriosa na sua vida. Se você pode crer, independente de qual seja a situação, você pode crer? Você pode crer? Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Louvado seja Deus. Para o pai desse jovem lunático, era algo extremamente difícil. Era algo impossível. O que, pastora? Crer. Crer, porque esse jovem era uma coisa terrível. A vida desse jovem lunático. Ora ele se jogava no fogo, ora o Satanás do inferno jogava ele na água, era uma tribulação. Olha aqui, olha o que diz aqui, ó. E quando aproximou-se dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele saudaram e perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E eles respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando, e perguntou ao pai: quanto tempo que sucede isso? E ele lhe disse: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo. Lembra que eu disse? Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se o Senhor pode, Jesus, fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus disse-lhe: se tu pode crer, você pode crer? Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Olha o que esse pai estava sofrendo. E o que esse pai estava sofrendo, talvez para ele era algo impossível. Porque ele fala assim para Jesus: ó, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda, né? Se o Senhor pode, olha como ele estava. Olha como ele estava. Né? Ele não tinha uma certeza dentro dele, tanto que ele se aproxima de Jesus e diz: se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda-nos, ajuda-nos. E Jesus disse para ele, Jesus desperta a fé que havia dentro daquele homem, uma fé que estava o que? Adormecida. Jesus, ele desperta com o que? Com o poder
da palavra. Olha só, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Você pode crer. Se você pode crer, tudo é possível àquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome do Senhor. Tudo é possível ao que crê. Louvado seja Deus. E esse homem fez o quê? Creu. Pastora, ele creu? Ele creu. Olha só. E Jesus, vendo a multidão, e Jesus, vendo que a multidão concorria, respondeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Com o poder da palavra, Jesus expulsa. Olha só. E ele, clamando e gritando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e o levantou. Jesus toma ele pela mão, ergue ele e levanta. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fica liberto, fica livre. Com o que, pastora? Com o poder da palavra. A palavra é uma arma, aleluia, poderosa. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra é uma arma poderosa. Por isso que eu falei para você colocar aqui nos comentários: Jesus, eu posso crer. Porque você pode. E se você crer, o quadro da sua vida será mudado. Essa situação será revertida. O Satanás do inferno vai cair por terra na sua vida. Por quê, pastora? Porque você pode crer. E quando nós podemos crer, tudo é possível àquele que pode crer. Creia. Creia tão somente, porque tudo é possível àquele que pode crer. Que Jesus te abençoe e te prospere. Você é uma bênção na minha vida. Eu quero pedir para você compartilhar. Não tenha dúvida, viu? Não tenha dúvida do que Deus ele vai fazer na sua vida, porque você pode crer. Pastora, você pode crer. Viu? Que Jesus te abençoe e te prospere. Você é uma bênção na minha vida. Seja uma bênção na vida de outras pessoas. Simplesmente compartilha e deixa o Espírito Santo trabalhar, viu? Tem pessoas aí ao seu redor precisando crer. E o que eu posso fazer, pastora? Compartilhar, viu? Você tem o bom cheiro de Cristo. E esse bom cheiro de Cristo precisa exalar, porque você não é o mar morto, né? O mar morto não compartilha nada. Tudo que ele recebe morre nele, porque ele é morto, viu? Você é vivo. Você é vivo. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe até a metade desse dia. Na metade desse dia eu quero orar por você, viu? Você é uma bênção na minha vida. Jesus te abençoe e te prospere.